2024 pode ser que tenha acontecido uma reviravolta tão grande que as expectativas para o futuro nos leve à seguinte pergunta: será que Deus nos abandonou? Irmãos, uma coisa é certa: independentemente de como chegamos até aqui ou como viveremos daqui em diante, algo não mudou. Deus não mudou, não muda e nunca mudará. Ele é imutável em seu caráter, os seus planos jamais podem ser frustrados, boicotados ou alterados. Aquilo que Ele determinou certamente irá acontecer. Dentre as várias características, virtudes ou atributos de Deus, uma que devia ter a nossa constante admiração é a virtude da fidelidade do Pai. Deus permanece fiel às suas promessas, mesmo sabendo que somos infiéis. O trecho das Escrituras que leremos daqui a pouco nos mostra com mais riqueza de detalhes a fidelidade de um Deus que decidiu amar a principal das suas criaturas. Nós, os seres humanos, somos alvos deste amor, um amor autêntico, que a Bíblia nos ensina que é incondicional e pode ser observado diariamente. E é pensando na pergunta, será que Deus nos abandonou? Que nessa manhã, ao olharmos para a Bíblia, veremos que estamos seguros nas mãos de Deus. Se você tem a Bíblia em mãos, por favor, abra ela no livro do profeta Isaías, capítulo 49, nós faremos a leitura do verso 14 ao verso 16. Isaías 49, do 14 ao 16, e o texto nos diz assim: Mas Sião diz, o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. Amém. Feche os seus olhos, nós vamos orar por mais um instante. Senhor, é com muita gratidão que chegamos aqui nesta manhã e nos reunimos, ó Deus, para poder cultuar o Teu nome. Obrigado porque esse é um grande privilégio de iniciarmos a última semana deste ano, ó Deus, entendendo o Teu cuidado durante todo esse tempo, entendendo a Tua bondade, entendendo o quanto o Senhor é um Deus que tem compaixão dos seus filhos. Obrigado porque agora, em torno da Tua palavra, nós temos a condição de entendê-la, e isso graças a Ti, ó Pai. E que seja assim nesse momento, ó Deus. Abra o nosso entendimento, nos faça compreender, ó Deus, a verdade da Tua palavra. É a minha oração, e eu oro no nome de Jesus. Amém. Irmão, se em algum momento você desejar conhecer um pouco mais o livro do profeta Isaías e talvez procurar aí um bom comentário bíblico, você vai notar que a maioria dos teólogos, eles dividem esse livro do profeta em 3 seções. Do capítulo 1 ao 39, do capítulo 40 ao capítulo 55 e do capítulo 56 ao capítulo 66. E nós observamos alguns momentos importantes ao lermos este livro. Por exemplo, do capítulo 1 ao 39, o profeta Isaías está falando do seu tempo, confrontando os líderes de Israel, bem como o povo escolhido por Deus, porque esse pessoal estava negligenciando a vida com Deus. Nesses capítulos nós notamos que há instabilidade política da nação, principalmente porque eles estavam sendo ameaçados pelos inimigos vizinhos, em especial os assírios. A corrupção dos líderes e do povo e o fato de virarem as costas para Deus custaria caro. A ira de Deus viria sobre eles, e Isaías era o encarregado não apenas em adverti-los, mas em anunciar o juízo iminente de Deus, em deixá-los ser levados para o cativeiro.
dos capítulos 40 ao capítulo 55, a profecia de Isaías está anunciando o que anos mais tarde aconteceria. As palavras do profeta apontam para mais uma vez o que Deus é capaz de fazer pelo seu povo com graça e misericórdia. E com essa graça e misericórdia, Deus resgataria o povo do cativeiro e daria segurança, e não apenas isso, mas também a esperança verdadeira aos seus. E dos capítulos 56 ao 66, Isaías profetiza a restauração do povo de Deus, não apenas após o cativeiro, mas definitivamente no futuro, com a chegada do Messias prometido. Mas a mensagem completa deste livro revela que o mesmo Deus que exerceria juízo e utilizaria para isso a nação inimiga, também é um Deus que vai ao encontro do seu povo. Por isso este livro ele pode ser considerado um resumo das histórias da Bíblia. Pois diante da mensagem de condenação, vemos também promessas de consolação de Deus, de cuidado e de esperança. Deus age com seu amor em meio aos piores cenários, demonstrando o seu desejo em resgatar e salvar o pecador. Mas notem comigo que a afirmação que Sião, aqui representando o povo de Deus, faz no verso 14, mostra quão distantes estavam de Deus e quão pobres espiritualmente passaram a viver, a ponto de afirmar, e o próprio texto nos diz que o Senhor me abandonou, o Senhor se esqueceu de mim. Se voltarmos alguns versículos atrás, e ali do verso 8 ao verso 13, nós vemos as palavras e promessas maravilhosas que Deus acaba de proferir ao povo. Ele concluiu parte da sua obra. Como um pai que disciplina o filho, o Senhor ensinou à nação que o melhor sempre será viver em sua presença e sujeitos aos seus conselhos. Verso 13. Deus se apresenta como aquele que consola os seus, pois também é rico em compaixão, e o texto diz: alegrem-se, ó céus, exulte, ó terra, e vocês, montes, cantem de alegria, porque o Senhor consolou o seu povo e se compadece dos seus aflitos. A verdade é que Sião, o povo de Deus, não está conseguindo enxergar a realidade de um Deus consolador e compassivo em meio às aflições. Sião está inseguro e fragilizado. Irmãos, a realidade de Sião nestes versos está ligada ao que o distanciamento de Deus causa em nossas vidas. O distanciamento de Deus nos faz duvidar da sua presença e atuação constante em nossas vidas. O distanciamento de Deus nos faz sentir abandonados, esquecidos ou desamparados. O distanciamento de Deus não nos deixa enxergar as suas virtudes, as suas qualidades ou atributos, nem mesmo aquilo que Ele faz diariamente em nosso favor. O distanciamento de Deus nos faz desconfiar de suas promessas. Sião está desconfiando do consolo e da compaixão de Deus nesse momento, e pode ser que em algum momento neste ano, inclusive, eu e você também tenhamos desconfiado, não apenas do consolo e compaixão do Pai, mas da sua soberania em fazer com que tudo, inclusive as dificuldades, cooperem para o bem daqueles que o amam. Mas agora, na primeira parte do versículo 15, podemos observar a resposta que Deus dá à desconfiança do povo. Através de uma ilustração capaz de ser compreendida por todos, Deus dá o significado da sua relação com aqueles que decidiu amar. O texto diz, na primeira parte do verso 15, que o Senhor responde: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? A pergunta retórica de Deus por meio de Isaías neste verso estimula o povo a uma reflexão mais profunda. Neste verso está uma das grandes expressões de amor de Deus quanto aos seus.
A palavra que aqui na nossa versão tem por significado mulher, também pode ser traduzida por mãe. E por mais que consigamos ver relatos de bebês abandonados pelas mães assim que nascem em nossos dias, é um ponto pacífico entre nós identificarmos que isso não é o mais comum. O que observamos com enorme frequência são mães que estão dispostas a tudo pelos filhos. Este exemplo toca em algo grande demais para expressarmos em palavras. Este exemplo, ele é grande demais e no dito popular temos uma definição sábia sobre o que é ser mãe. Pode ser que você já tenha ouvido isso. Dizem por aí que mãe é mãe. E contra isso não há argumentos. Este exemplo fala por si só. Mas notem que ainda podemos extrair alguns detalhes deste verso. A mulher, a mãe, que faz parte desta pergunta retórica de Deus, é uma mãe que amamenta. E aqui há algo interessante para pensarmos. Porque a relação que vemos Deus estabelecer aqui, ela é gigantesca. A mãe de um bebê sabe o quanto a criança é dependente. Diferente das crianças um pouco mais crescida, um bebê depende de absolutamente tudo. Um bebê necessita ter cuidado especial. Um bebê precisa ser carregado no colo, ainda que esteja pesado. Um bebê precisa tanto da sua mãe. Um bebê é alvo do amor e compaixão diários da mãe. Mas agora, na segunda parte do versículo 15, nós vemos a relação que Deus estabelece entre a mãe e Ele próprio. E nós vemos aqui então a sublimidade ou a superioridade do amor de Deus. Porque o texto nos diz que, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Vemos nesse verso que devido ao amor de uma mãe ser imensurável, a probabilidade de que em algum momento aconteça o descuido ou o abandono é pouca, mas possível. E é diante do difícil, mas possível fracasso de uma mãe que Deus se apresenta, pois ainda que em algum momento isso venha a acontecer, o amor de Deus para com seus filhos jamais deixará de ser visto. Será que é nessa perspectiva que nós temos olhado para o nosso Deus ao término deste ano? Será que é dessa forma, de um amor que Ele é superior ao maior amor que nós possamos exemplificar nessa terra, que é o amor de mãe? Isaías está descrevendo aqui que Deus nunca desamparará aqueles que tomou para si como filhos. Irmãos, neste Deus podemos colocar a nossa esperança, pois ainda que tudo aos nossos olhos esteja de ponta cabeça, Ele não esqueceu de nós, não nos abandonou, não nos desamparou. Deste Deus nós não devemos duvidar. E agora o verso 16 entra em nosso foco e vemos através dele uma extensão do amor de Deus por meio de mais uma ilustração. O verso diz que: eis que eu gravei vocês nas palmas das minhas mãos, as suas muralhas estão continuamente diante de mim. A prova de que Deus não havia desamparado ou abandonado seu povo é o fato deles estarem anotados na palma das mãos de Deus. A maneira didática de Deus explicar o seu amor a seus filhos é maravilhosa. Ele usa a figura, o exemplo da mãe, mas Ele usa algo que possivelmente você em algum momento já utilizou, que é de que quando você queria lembrar de algumas coisas super importantes, você anotava na sua mão para lembrar.
para não deixar passar. Pois bem, Deus está garantindo isso ao seu povo neste texto, que Ele jamais desamparará, que Ele jamais abandonará, porque a sua caneta é diferente da nossa, porque ela nunca apaga. Isso deveria trazer consolo e esperança ao coração daquelas pessoas. Isso deveria trazer consolo e esperança a cada um de nós, ainda que estejamos chegando nos últimos dias deste ano. Deus, por meio do profeta Isaías, ainda diz que proteção e cuidado não iria lhes faltar. Ele faz isso ao utilizar a expressão as suas muralhas, na segunda parte do versículo 16. E a figura da muralha está relacionada ao lugar utilizado no contexto ali da época para proteger as cidades. Isso nos faz pensar que o Senhor definitivamente é o guarda de Sião. É Ele quem guarda o seu povo. Por isso, seguros estamos nas mãos de Deus. Irmãos, foi essa relação, ou é essa a relação, que nós temos buscado com o nosso Deus? Será que nós temos olhado por essa perspectiva, ainda que o nosso ano não tenha sido tão bom assim? Será que nós conseguimos enxergar nesses dias que nem são tão bons assim, que nós estamos diante de um Deus que não nos abandona? Ou será que a grande pergunta aqui levantada por Sião, que na realidade é apresentada como uma afirmação de que o Senhor os havia abandonado, é constante em nossas vidas? Esse texto, ao mesmo tempo que ele é consolador para as nossas vidas, porque apresenta o Deus único e verdadeiro como aquele que não nos deixa, mas ele também nos confronta ao ponto de pensarmos: que será que nós temos desfrutado deste Deus, da maneira como Ele é, do jeito com que Ele se apresenta a nós, da maneira a qual Ele se revela a nós? Ou temos nos sentido abandonados? Porque se foi assim durante esse ano, ou se está sendo assim até agora, lembre-se dessa verdade: o amor de Deus supera o amor de uma mãe. Ele é superior a isso. O amor de Deus, ele é constrangedor, porque nós estamos diante daquele que nos conhece como nós somos. Nós estamos diante deste Deus nus. E então Ele conhece mente e coração. E ainda que nós tentemos esconder do próximo, do outro que está à nossa volta, Ele sabe exatamente que somos. E o que Ele enxerga em nós é que, apesar dos nossos esforços, nós ainda somos infiéis diante de um Deus que é fiel em cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E esse Deus está dizendo a nós nessa manhã que Ele não nos desampara, apesar de quem somos. E eu queria partir para a conclusão dessa mensagem, porque Deus, Ele poderia muito bem nos descartar. Deus, Ele poderia muito bem nos deixar à deriva. Poderia muito bem virar as costas para nós. Deus poderia ter deixado Adão e Eva atrás daqueles arbustos. Ele poderia ter abandonado Sião.
Se isso tivesse acontecido, ele não seria injusto. Pelo contrário, teria argumentos suficientes para justificar a sua decisão. Mas a grande verdade é que ele não fez isso. Pelo contrário, ele decidiu amar pecadores. E sabe como que ele fez isso? Desamparando e entregando seu único filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Foi ali que o Pai deixou o Filho para cumprir o seu plano de salvação. E o profeta Isaías também fala sobre isso. Ele utiliza inclusive um capítulo inteiro para relatar a maneira a qual Deus decidiu resolver a inimizade criada pelos seres humanos. Isaías 53 fala sobre isso. O texto que Isaías, iluminado por Deus, escreve 700 anos da chegada do Messias, nos diz que ele não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. São essas palavras que resume o amor de Deus pelos seus filhos. O amor de Deus pode ser resumido, e muito bem resumido, por aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. E então, qual deveria ser a sensação ao chegarmos ao final de mais um ano, ao nos depararmos com essa palavra? Irmãos, deveríamos estar gratos a Deus, gratos porque apesar de muitas coisas não terem acontecido como programamos, aconteceu melhor ainda, pois aconteceu de acordo com a vontade de Deus. Deveríamos chegar neste momento do ano gratos a Deus, gratos por podermos desfrutar da esperança em saber que Ele cuida de nós melhor que uma mãe cuida do seu filho recém-nascido. Deveríamos chegar nesse momento do ano gratos a Deus porque Ele nos pega com suas mãos, nos toma no colo e ninguém jamais nos tira da sua mão. Deveríamos chegar nesse momento do ano
gratos a Deus por não vivermos mais como outrora vivíamos, sem esperança, pois agora a nossa esperança está em Cristo, que como o Pai é fiel às suas promessas. Portanto, independentemente do que tivermos passado neste ano, ou viemos a passar no ano que se inicia logo mais, lembremos que não devemos andar inseguros ou desconfiados, mas como aqueles que sabem em quem crê, e por isso vive com grande expectativa para o que nos aguarda no futuro. No ano que vem, ou nos anos que temos pela frente? Não. Mas na expectativa da eternidade, onde desfrutaremos do nosso Deus completamente. Então, quando a pergunta, será que Deus nos abandonou, vier à nossa mente, daremos a resposta certa a ela: jamais, pois estamos seguros nas mãos de Deus. Amém? Eu queria convidar os irmãos do louvor para virem aqui à frente. Nós vamos cantar essa música que ela se encaixa exatamente dentro daquilo que nós pensamos nessa manhã. E talvez se nós não conseguirmos memorizar o texto que nós acabamos de ler, de Isaías 49, que fala sobre o lugar onde nós devemos estar, que é nas mãos de Deus. Quando nós cantarmos essa música, a gente lembra dessa passagem, de que não existe um outro lugar mais seguro do que esse, nem mesmo o colo de uma mãe, ou o estar amamentando, o amamentado pela mãe, é mais seguro do que as mãos do nosso Deus. Isso é maravilhoso demais. Nós devemos encerrar esse ano alegres, felizes, contentes, satisfeitos, seguros, sem desconfiar de um Deus que nos